Bom dia, pessoal. Em nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a coesão e a coerência, tá? Como esses elementos podem contribuir para as nossas produções textuais. Coesão, parâmetros estruturais. Neste capítulo, o estudo será sobre coesão textual e sobre como ocorre esse mecanismo e sua importância para o desenvolvimento do texto. Quando se refere à coesão textual, fala-se sobre os mecanismos linguísticos que permitem que haja uma sequência lógico-semântica entre as partes que compõem um texto. As partes podem ser palavras, períodos, parágrafos, etc. A coesão textual é a conexão e a interligação entre as partes do texto, tá? Então, essa coesão, acredito que ficou bem explicado, né? Ela vai ser responsável por essa ligação entre as partes que compõem o texto. Por isso, eu vou utilizar os recursos coesivos, né, para que eu possa fazer essa conexão entre as partes. Por isso que é de suma importância nós entendermos, né, quais são esses elementos. Elementos de coesão. O primeiro que nós temos são as referências e as reiterações. Esse tipo de coesão acontece quando um termo faz referência a outro dentro do texto, quando se reforça algo que já foi dito antes ou quando uma palavra é substituída por outra que possua relação semântica. Em alguns casos, a compreensão ocorrerá mediante essa relação, como é o caso da anáfora e da catáfora. A anáfora, compreende-se por anáfora o termo ou expressão que dentro do texto faz referência direta ou indireta a um termo anterior. O termo anafórico retoma total ou parcialmente o que já foi dito e, por sua vez, para o leitor há necessidade do conhecimento do termo antecedente para melhor fluidez do texto. Então, aqui nós temos no exemplo anáfora, Quando eu digo Ana comprou um cão, o animal já conhece todos os cantos da casa. Vocês podem perceber que o termo animal ele faz referência ao termo antecedente. Qual? O cão. Então, aqui nós temos um exemplo de anáfora. A anáfora é essa referência que se faz a um termo anterior, tá? Como, olha, animal faz referência a cão. Eu não preciso ficar repetindo a palavra cão. Eu utilizei o outro recurso, que é a anáfora, para substituir. Entenderam? Exemplo 2. A sala de aula está degradada. As carteiras estão todas riscadas. As carteiras, ele só é compreendido por meio da compreensão do termo anterior. Então, as carteiras vai fazer referência aí à sala de aula, A gente precisa para compreender. Mariana comprou um novo carro. O veículo é o lançamento do ano. A mesma coisa aqui, Percebam que veículo retoma o termo antecedente, que é o carro, tá? Então, outro exemplo de anáfora. E a catáfora? Já a catáfora, acontece quando há referência a um termo subsequente. Então, se a anáfora é um termo antecedente, a catáfora é um termo subsequente, que é aquele que vem depois, estabelecendo uma relação dependente entre os termos. Para que o leitor entenda um termo catafórico, é necessário interpretar o termo ao qual se faz referência. Claro, A irmã olhou e disse: João, estás com um ar cansado. Esse pronome o, faz referência a quem? Ao termo João, que vem depois. Percebam. Primeiro faz-se a referência e depois vem o termo que está sendo referenciado. Só desejamos isto, férias. Perceba que o pronome isto antecede o referente férias, tá? Que aparece logo depois. Pedro comprou vários ingredientes: açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Note que a expressão vários ingredientes antecede o referente que apresenta quais itens Pedro comprou, que são açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Então, primeiro faz-se a referência e depois cita, tá? É o contrário lá da anáfora. E as substituições lexicais, Esse tipo de coesão acontece quando um termo é substituído, o próprio nome já diz, por outro dentro do texto, estabelecendo com ele uma relação de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia ou mesmo repetição da mesma palavra. Então, são
mecanismos que eu vou utilizar para não repetir, para substituir a ideia. Então aqui nós temos um exemplo de um texto, né? Arthur Antônio Coimbra é o maior nome da história do Flamengo. Desde a infância passada no subúrbio carioca, o jovem Zico já se revelava um talento incomum para o futebol. Só havia um problema: o galinho de Quintino era um tanto franzino para um esporte que cada vez mais exigia preparo físico. A saída foi submetê-lo a uma intensa bateria de exercícios que o tornaram um jogador completo, corpo e mente integrados. Daí, para que ele se tornasse o grande ídolo que todos conhecemos, foi apenas um passo. Por mais de uma década, o craque colecionou títulos e alegrias para o seu clube. Sua única frustração, no entanto, foi nunca ter sido campeão do mundo pela seleção brasileira. Mesmo assim, as glórias conquistadas pelo campeão do mundo de 1981 superaram de longe as decepções. Zico ainda atuou como jogador pela Udinese, na Itália, e pelo Kashima Antlers, no Japão. Como técnico, coordenou a seleção japonesa, o Fenerbahçe, da Turquia, e atualmente comanda o CSKA de Moscou. Então percebam que foram utilizadas várias substituições aqui, para não ser repetido. Olhem aqui, por exemplo, né? Começou falando o nome dele, do autor Arthur Antônio Coimbra. Depois aqui no 2 já começou Zico. No 3, galinho de Quintino, que é o apelido, né? Aqui o tornar, olha o pronome. Submetê-lo, para ele. Aqui, olha, o craque, seu, sua, os pronomes. Então, todos esses mecanismos aí são as substituições lexicais, tá? Tá aqui, olha, as referências, uso de nome completo, apelido, epíteto, pronominalização, hiperônimo, dado cultural. Todos esses elementos foram importantes para fazer a substituição. Conectores, tá? Que são importantíssimos, também chamados de conectivos, são elementos que vão ligar, né? Vão fazer essa ligação entre os termos. Normalmente, dentro da língua portuguesa, essa relação de coesão ocorre pelo uso de conjunções, preposições e advérbios, tá? São essas as principais classes que são responsáveis por fazer essa conexão. Aqui, o Hugo é um excelente aluno. Aliás, destaca-se entre os demais. Além de tudo, é muito educado e gentil. Então, eu tenho aqui o aliás, que vai fazer essa conexão. Além de tudo, também, tá? Aqui eu tenho um quadro, né, que coloca um pouco desses conectivos de adição, que é o e. Além disso, não só, mas também. Oposição, porém. Vocês já estudaram isso, tá? Conclusão. São aquelas conjunções, advérbios, preposições que servem para conectar as ideias. E a correlação de verbos, né? Há coesão temporal quando há utilização correlativa dos tempos verbais como mecanismo coesivo temporal. Assim, consiste na correta utilização dos tempos verbais, ordenando os acontecimentos de uma forma lógica e linear. Então, quando a gente também vai produzir um texto, a gente precisa atentar para os tempos verbais, fazer a relação correta e lógica. Olhem só, por exemplo, aqui, nesses enunciados que tem problema de coesão temporal. Quando o Luiz telefonou, a Ana sairá de casa. Não tem lógica, né? Porque não se utilizou o mesmo tempo verbal. Amanhã tive aulas. A mesma coisa aqui, tá? Então, é necessário estar atento a isso. Deveria ficar: quando o Luiz telefonou, a Ana saiu de casa. Amanhã terei aulas. Tá, pessoal? Então, é importante prestar atenção também nisso, tá? Então, espero que tenham entendido essa parte aí muito importante de coesão, tá? Para que vocês possam produzir bons textos, tá? E ter um resultado eficiente. Obrigada pela atenção, pessoal, e até a próxima aula.